Prezados, sejam todos bem-vindos. Aqui estamos para uma live especialíssima hoje com a doutora Ludmila, bastante conhecida aí na internet por um trabalho muito bom que ela tem feito. A gente vai poder falar um pouco mais disso. Ela vai poder falar. Vou esperar aqui ela aparecer para a gente já dar sequência. Ela entra na live. Sejam todos bem-vindos. Já estou vendo aqui algumas pessoas participando com a gente, né? Viviane, Natália, Sérgio, Ingrid. Estou vendo aqui que a Ludmila entrou. Vamos ver aqui se eu consigo. Opa, aqui. Ludmila? Oiê, tudo bem? Tudo bem? Tá me vendo e ouvindo bem? Ih, caiu. Caiu a conexão dela. A gente já tenta de novo. Olá, Angélica. Quem mais está por aqui? Minha mulher está aqui. Sara também, Amanda. Vamos ver o que aconteceu com a Ludmila. Ela já entra de novo. Esperando aqui. Como é que vocês estão? Tá frio aí onde vocês moram? Por aqui, Curitiba, você já deve ter percebido, né? Está com friozinho. Cadê a doutora Ludmila? Aqui, voltou. Olá, Oiê, tudo bem? tudo bem? Tudo Agora bom, sim, tudo Thiago? certo. Agora eu Tudo botei no bem. 4G aqui porque a minha Ah, internet não está muito boa. Acho que agora no 4G ela vai ficar mais estável. sim, Pronto. tô te vendo e ouvindo bem. Prazer, primeiramente, né? A gente nunca tinha conversado. Aham, muito prazer. Já te Obrigado por acompanhava ter. já no Instagram, só de Instagram que a gente se conhece, mas a gente nunca Sim, conversou. sim. Obrigado por ter aceitado o convite para essa live. Quando eu pensei nesse tema, teu nome foi o primeiro que me ocorreu, porque ainda que você fale muito do mundo jurídico, vamos dizer assim, o que que você está fazendo, o que você está alertando ali, vem muito ao encontro do que eu estou fazendo no plano do meu trabalho, né, da questão antropológica que envolve aqui a disputa por narrativas, né? Certo. Então, essa, essa nossa necessidade humana de narrar o que nos acontece, né? O ser humano estabelece uma relação com a realidade e essa relação ela é filtrada pela nossa capacidade e necessidade de narrar o que a gente está vendo. E a jeripoca pia, né, Ludmila, quando a narrativa afasta da realidade, não aproxima. A narrativa afasta. Então, é nesse espírito de a gente falar de alguns dos problemas que a gente está enfrentando, algumas das situações que nós estamos vendo, você diariamente ali, inclusive, né, denunciando certas coisas, colocando, às vezes, o pescoço em risco, né? Que eu sei que, às vezes, você fica lá no radar do pessoal. Mas é nesse sentido, não de demonizar a narrativa em si, porque acho que o ser humano não consegue ficar sem narrar a experiência, sem narrar o que ele vive. O problema é tornar a narrativa sempre a única possibilidade de verdade e, às vezes, afastar, usar a narrativa para afastar da experiência do real. Então, dito, feita essa introduçãozinha rápida, eu queria que você se apresentasse para caso alguém não a conheça, que saiba um pouquinho aí quem é a Ludmila. Bom, pessoal, boa noite. Então, inicialmente, cumprimentar o professor Tiago Amorim, que eu já acompanho lá desde o Facebook, né? O quase extinto Facebook, né? Não sei se Não, alguém quase ainda sim. usa, né? Quase extinto. Eu mesmo ainda mantenho meu Facebook, mas eu apenas replico as minhas publicações do Instagram e do Twitter no Facebook, né? O Facebook. Mas, enfim, ele existe, está lá. Então, eu conheço o professor Tiago já desde o Facebook, né? Acompanho o trabalho. Depois eu vi que ele estava no Instagram também, passei a seguir. E justamente porque ele trata de questões que, para mim, são muito caras. Meu nome é Ludmila Lins,
Grilo. Eu sou professora, eu trabalho também como juíza de direito em Minas Gerais. Mas aqui no Instagram eu sempre faço questão de dizer que aqui a juíza não está aqui. Quem está aqui é a professora. Inclusive, eu nem faço menção ao meu cargo no Instagram, porque essa não é a minha finalidade. Aqui eu não estou para divulgar o meu trabalho como juíza. Inclusive, eu não faço nenhuma menção a nada do que eu faço no horário de expediente. Aqui as pessoas não ficam sabendo, porque eu não divulgo. Então, o Instagram, eu uso o Instagram simplesmente para, digamos assim, lecionar. Então, eu tento, quando surge algum assunto polêmico, da área do direito ou não, da área do direito ou algum assunto que tangencie alguma coisa da área do direito, eu faço uma arte, escrevo um texto, gravo um videozinho, uso muitos stories para dar alguns alertas no pessoal. Então, o meu público-alvo não é somente o pessoal do direito, não. Tem muita gente que é de outras áreas, tem muito médico, inclusive, até que essa questão de Covid, o pessoal está querendo aprender um pouco mais dessa questão da guerra cultural, dessa questão das narrativas, e acaba acompanhando o meu Instagram. Então, eu estou fazendo esse trabalho nas redes sociais, né, que nada tem a ver com as minhas atividades do dia a dia, do cotidiano, que eu faço na qualidade de magistrada. Então, quando você me mandou o convite, né, da live, eu achei que realmente tinha tudo a ver, porque o tempo inteiro eu tenho que sair da área do direito, eu não posso mais me circunscrever a essa área do direito. O direito sozinho, ele não resolve todos os problemas, ele é apenas uma das ciências de um universo de ciências possível. Então, assim, eu tenho que sair do direito, eu tenho que entrar na filosofia, eu tenho que entrar na antropologia e tenho que, demais, o tempo inteiro, entrar nessas questões psicológicas. Então, eu acabo sendo uma consumidora ávida, né, de conteúdos dos psicólogos do Instagram. Então, a gente tem que acabar saindo. O direito não resolve essas coisas. O direito não resolve. Então, quem é que na faculdade de Direito viu alguma matéria, algum professor falando a respeito de manipulação midiática? Né? Inclusive, o conceito de fake news, isso é uma coisa muito, muito recente. A gente sempre conheceu as fake news, só que com outro nome. Jornalista mentiroso, jornalista canastrão, pilantra. Agora, fake news é um conceito muito novo e a gente tem que trabalhar com ele porque hoje a gente está vivendo o que eu chamo de era das narrativas. Hoje em dia, muita gente está tendo muita dificuldade de conseguir identificar o que é realidade e o que é uma mera narrativa, o que é uma enganação. Inclusive, hoje em dia, o tempo inteiro a gente tem que ficar se policiando. Poxa, eu compartilho esse conteúdo ou não? Será que essa mensagem aqui é verdadeira? Será que essa matéria aqui é verdadeira? E muitas vezes a gente vai investigar ali coisa de 1 minuto no Google, a gente já vê que aquilo ali é mentira, a gente já vê que aquilo ali não tem lastro nenhum na realidade. Então, surgiu uma demanda nova. Essa demanda das fake news, essa demanda dessa era das narrativas, fez surgir uma demanda nova que tangencia tanto o pessoal do direito, que vai ter que saber identificar isso com muita clareza para não fazer bobagem, não fazer burrada com a vida dos outros, e o pessoal daí da psiquiatria, da psicologia, que vai ter que dar um estofo moral, um subsídio, para que essas pessoas consigam ter a força moral, inclusive, de dizer o que está vendo quando tudo ao redor lhe induz a não dizer o que está vendo. Sim. Deixa eu pegar esse teu gancho aí para daí já engatar uma pergunta, só para contextualizar. No século passado, eu acho que se criticou muito a ideia do intelectual da Torre de Marfim, ou seja, o sujeito que realmente gostava muito de estudar, tinha uma formação intelectual gigante, mas ficava dentro da Torre de Marfim, quer dizer, não tinha uma experiência fora da biblioteca. Com isso, nós tivemos aí gerações de professores universitários, inclusive, que é uma das pontas da vida intelectual, que sabem conceitos, pensam muito bem de forma abstrata, mas aqueles conceitos não ecoam na realidade. Aqueles conceitos eles não encontram correspondência na realidade.
A gente viu choques choques desse distanciamento de um certo mainstream intelectual com a realidade, por exemplo, na eleição do Trump, quando aconteceu a eleição dele em 2016, porque os intelectuais, uau, meu Deus, não vimos que isso estava acontecendo. Depois se repetiu no Brasil com Bolsonaro, etc. Me parece que agora, e porque eu estou falando isso porque você fez alusão à formação acadêmica de direito, eu fiz faculdade de direito, me formei em 2005, não quis atuar, mas me parece que hoje o problema não é a Torre de Marfim ou a torre é diferente, que é a internet. Quer dizer, é o compartilhamento de coisas pela internet, que se deixar, o sujeito faz a formação dele online, etc., boa ou má qualidade, de qualquer maneira, ele pode fazer uma formação inteira acadêmica, uma formação técnica, e não ter contato com a realidade. E aquilo não vigorar no mundo real. Então, quando a gente fala, por exemplo, da própria história do direito, do quanto no século XIX, no século XVIII, nós ainda tínhamos filosofia do direito propriamente dita, do quanto certas áreas do pensamento das humanidades encontravam eco na atuação do direito, no pensamento do direito. E parece que de uns anos para cá o direito está extremamente técnico, né? O tecnicista. Então eu devolvo para você essa coisa do afastamento do intelectual da realidade, né? Uma nova torre de marfim. O que você vê da formação hoje dos novos, e até essa expressão eu odeio, os novos operadores do direito? Já a expressão já denuncia, né? O que você está vendo dessa formação? Porque você acabou de confessar, quem aqui formado em direito teve acesso a certas coisas, teve acesso a um mínimo de psicologia social, a um mínimo, sei lá, uma, duas cadeiras que trabalhasse literatura e direito, coisas que depois foram feitas fora da academia, né? Mas não na academia. Então, como é que você enxerga isso? A formação do intelectual, mais precisamente no direito, e esse possível afastamento da realidade por uma formação puramente tecnicista. Então, esse é um dos maiores problemas que a gente está tendo hoje. Esse excesso de tecnicismo é o direito apartado de toda e qualquer outra, todo qualquer domínio humano, outro. Literatura, a gente não tem acesso a isso na faculdade, isso não é estimulado. Quem quer ter algum contato com a literatura tem que fazer por fora. Isso não é estimulado na faculdade. Então, tem até aquela velha frase, né, do Hugo Hofmannsthal, que diz que nada acontece na política de um país que não esteja na sua literatura. Então, o sujeito apartado da literatura, por exemplo, ele não vai conseguir ter aquele imaginário povoado de situações humanas possíveis a fim de identificar as coisas que ele vai vendo ali. Muitas das coisas que a gente vê hoje acontecer, isso já foi narrado na literatura em algum momento, o nosso imaginário já está povoado, mas aquela pessoa apartada da literatura não consegue ter esse âmbito mais amplo de visão das coisas. Então, na faculdade de Direito, o que eu noto muito, assim, mas muito claramente, são aqueles sujeitos que se circunscrevem àqueles livros, aquela literatura jurídica, livro de direito comercial, livro de direito constitucional, começa a estudar aquela coisa toda, a jurisprudência dos tribunais, a gente fala jurisprudência para lá, jurisprudência para cá, é doutor para lá, doutor para cá, aquela soberba típica. Eu não sabia que você tinha feito faculdade de Direito. Então, assim, você sabe do que eu estou falando. Quem fez faculdade de Direito sabe. Eu até postei lá no meu perfil hoje do Instagram um meme, né, um sujeito sendo parado, discutindo uma briga de trânsito e dando carteirada, dizendo que eu sou estudante de Direito. A carteirada dele era essa, sou estudante de Direito. E sou concurseiro, né? Ele deu carteirada de concurseiro. Então, assim, o estudante de primeiro período de Direito, se ele não se policiar, ele vira um sujeito caricato, um sujeito ridículo, né? E a gente está cansado de ver isso, né? É o que mais tem. Inclusive, eu bato muito nessa tecla, né, para que os meus alunos, meus seguidores, tem muita gente do direito, para que eles não sejam cafonas, né, a esse ponto, já no primeiro período, já anda de terno, gravata, tá se achando doutor. Pô, pera lá, meu amigo, baixa a bola, então, se tem muito feijão com arroz ainda para comer, baixa a bola. E isso aí acontece o tempo inteiro. Então, essa soberba natural do estudante de direito de primeiro período, aquilo vai se intensificando, quanto mais vazio é aquele sujeito, porque ele sendo muito vazio,
ele vai precisar compensar aquele vazio de alguma maneira. E como é que ele faz? Tomando uma forma exterior de um doutor letrado que ele não é. Então, ele vive o que o professor Olavo chama de a cultura do fingimento. Ele vive um fingimento ambulante. É só isso que ele sabe fazer. Ele sabe, no íntimo dele, ele sabe que ele não é aquilo, que aquilo é só uma aparência. Ele é uma fake news ambulante. Então, é um sujeito que ele não tem nada além daquele fingimento para oferecer ao mundo. Então, o que acontece? Ele se cerca ali daqueles livros de direito porque ele nada mais ele sabe no mundo, ele não estuda outras coisas, ele não sabe de política, ele não sabe de filosofia, ele não sabe de artes, ele não sabe de literatura, ele não sabe nada. Ele se circunscreveu ali aquela jurisprudência ali do STF que ele estudou e que ele achou bonito, aquelas palavras lindas, né? Aquelas palavras garbosas que eu acho cafonice do direito que a gente vive usando, né? Data vênia para lá, data vênia para cá. E o sujeito fica se achando muito letrado e acha que não precisa estudar mais nada. E ele entra num auto-engano eterno, porque ele sequer admite que ele é um engano, que ele é uma fake news ambulante. Então, ele vai se alimentando daquilo ali. Ele, obviamente, ele não tem capacidade de ir além daquilo. Então, quando alguém mostra para ele a realidade que ele não viu, porque aquilo estava fora do horizonte de consciência dele, ele, para se defender da sua própria ignorância, ele taxa aquilo como fake news, teoria da conspiração, isso e aquilo. Então, ele é um cara que nega, né, o que outra pessoa viu, né, por ser mais experiente, ou por ser mais inteligente, por ter um horizonte de consciência mais ampliado. Ele nega porque ele aceitar que outra pessoa viu o que ele não viu é, muitas vezes, reconhecer a sua própria ignorância, o que ele não é capaz. Então, muito disso que a gente está vendo hoje, desse excesso de narrativa colando, tem a ver, a gente consegue fazer um link com a soberba e com a incapacidade do sujeito de reconhecer a sua inferioridade em algumas coisas e, com isso, poder até crescer. Porque quem reconhece que é inferior ou está inferior, ele é um cara humilde, o que ele vai fazer? Opa, eu não estou entendendo isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás disso e vou passar a entender para superar a minha mediocridade neste ponto determinado. Só que reconhecer a sua mediocridade em um ponto determinado é um exercício de humildade que nem todo mundo tem. E acho que você, de alguma maneira, tocou num ponto que, para mim, me parece explicar mesmo boa parte das coisas, que é a negação do real começa com uma negação da própria realidade, da minha realidade pessoal. Quer dizer, sou eu que não estou querendo me haver com quem eu sou. Sou eu que não estou querendo me haver com a minha própria burrice. Quer dizer, será que realmente eu reputaria como mentira, fake news, coisas que são tão evidentes, se eu realmente tivesse, por exemplo, vida interior, se eu realmente tivesse o costume de olhar para a minha mediocridade, de medir, né? De vez em quando é bom você dar aquela volta na própria casa, aquele provérbio árabe, né? Quando te der vontade de mudar o mundo, dê 3 voltas na sua casa. Então, aquela coisa de vez em quando você dá uma volta aqui em casa, ou seja, dentro de você, fala, mas deixa eu ver se eu estou mesmo aqui sabendo o que eu estou dizendo saber. Deixa eu ver uma coisa socrática, básica, né? Deixa eu ver se eu realmente domino a questão, porque eu estou reputando como falso uma coisa com uma certeza que, no fundo, só revela mesmo insegurança. Quantas certezas você tem? Eu assisti muita aula do Olavo de Carvalho também, em que ele dizia assim, você tem lá 3, 4 certezas na sua vida, meu amigo. O resto são possibilidades, são probabilidades. Você tem que saber navegar no mundo com esse grau de incerteza. Então, quando a pessoa mesma lá arrota, assim, uma segurança existencial, uma certeza sobre as coisas, né? Não, isso que você não tem base nenhuma, o que você está falando, de jeito nenhum. Você pode saber que tem uma insegurança existencial tremenda. O problema dela com ela mesma. E aí as narrativas vêm, de fato, eu acredito nisso, a narrativa vem como boia. Então você está, eu digo isso em todos os meus cursos, a experiência humana da realidade, ela é difícil, ela é dramática, ela é insegura, é você mesmo em alto mar, e como diz Ortega Gasset, você como náufrago. Às vezes é essa mesmo, a experiência nua e crua da vida humana. Mas as narrativas dão uma impressão de que eu estou num, sei lá, num iate, né, numa coisa mais assim,
as famosas identidades das minorias, os grupos nos quais eu me sinto um pouco mais forte também. Então, as narrativas, elas tendem a arrefecer, né, dentro de mim uma insegurança que é humana, que antes o ser humano pagava para ver essa insegurança. Ele pagava, entendeu? Ele pagava o valor mesmo, quanto custa viver, ele pagava. Hoje a gente não paga muito. E aí eu queria emendar numa outra coisa que eu quero muito ouvir você falar, que é esse show de horrores que, mesmo sendo brasileiro e estando acostumado a muitos shows de horrores, por ter crescido aqui, eu não tinha visto nada, Ludmila, nada comparado à CPI da Covid. Eu não tinha visto nada comparado a isso. Que eu e você sabemos, acho que todo mundo sabe, o relatório da CPI está pronto desde o primeiro dia da CPI, ele já está pronto. Então, nós estamos vendo ali uma tentativa desesperada, e isso sem nenhuma vontade de proteger o presidente ou o governo, nada disso. Mas a gente sabe que está tendo ali uma tentativa desesperada de buscar pontos que confirmem um relatório que já está pronto, que é o relatório, obviamente, de condenação do governo em relação à condução da pandemia. Como é que você está vendo esse circo, né? Eu posso falar que é um circo. Como é que você está vendo essa questão da CPI? Bom, a CPI, ela, para quem está acompanhando, para quem assiste alguns interrogatórios que acontecem lá, fica muito claro perceber que aquilo ali não está sendo um ato público para esclarecimento de situações. Porque o que deveria ser uma CPI? O que é uma CPI prevista na Constituição Federal? Uma CPI é um ato, é uma comissão parlamentar de inquérito, então é uma investigação para se apurar um fato certo e determinado. Então, é para se apurar, é para obter esclarecimentos sobre alguma coisa que está obscura. Então, se algo está obscuro, você vai tentar esclarecer. Isso é a investigação. E beleza, isso não teria problema nenhum se estivesse acontecendo. Só que a gente viu algumas inquirições em que se percebeu, houve verdadeiras confissões dos inquisidores, no sentido de que não estavam interessados em ouvir as respostas das testemunhas. Então, isso faz com que a CPI perca completamente o seu objeto, perca a sua Sim. essência. Porque se tem a essência de buscar esclarecimentos sobre o que está obscuro e você não quer escutar o que a testemunha tem a dizer porque você já está com a sua opinião formada, isso quer dizer que aquilo ali não está se prestando ao papel, ao propósito previsto na Constituição Federal. Então, a gente viu certa vez no depoimento da doutora Nise Yamaguchi. Que episódio terrível, meu Deus. Foi um dia realmente terrível, em que ela mal conseguia falar, quando ela começava a engrenar uma resposta, ela era brutalmente interrompida, né, pelos sujeitos que estavam lá supostamente para ouvi-la, para ouvir os esclarecimentos que ela tinha que dar na qualidade de expert. Então, ficou claro ali que a testemunha não foi ali para ser ouvida. A testemunha foi ali para ser constrangida. Para ser uma espécie de tortura do século XXI. Uma tortura em praça pública que aquelas pessoas estão passando nessa CPI. Afinal de contas, os inquiridores, eles têm imunidade parlamentar. Então, é como se eles tivessem um habeas corpus, uma carta branca, para tratarem aquelas testemunhas como bem entenderem. Então, ali a gente viu o que aconteceu com a doutora Nise Yamaguchi, que foi lá para dar esclarecimentos técnicos e ninguém quis ouvi-la, ela era interrompida o tempo todo e, mais do que isso, ela ainda chegou em algum momento a falar alguma coisa e o senador falou: não acreditem nesta mulher. Alguma coisa assim, não acreditem nesta mulher. Ela não está falando coisas certas. Eu sou médico, eu sei o que eu estou falando. Mas peraí, meu amigo, se você chamou a doutora Nise para dar esclarecimentos e você já de antemão está dizendo que não é para acreditar no que ela está dizendo, então por que chamou? Então chamou para humilhá-la em público? Chamou para torturá-la em público? Foi isso? Então ali a gente viu. Teve outro episódio também em que uma senadora ela começou a falar e a testemunha
na hora de dar o esclarecimento, a senadora foi e falou, não, 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 eu não quero te ouvir, eu não estou aqui para te ouvir. Não, mas espera aí, essa não era mesmo a finalidade de uma CPI, ouvir a testemunha? Então, se a senadora está dizendo, eu não quero te ouvir, então está ali uma confissão, né? Ela está Sim. entregando o jogo, que aquilo ali não é feito para ouvir testemunha e esclarecer nada, mas simplesmente para fazer uma espécie de representação circense, teatral, para apresentar para o grande público com alguma finalidade. Quer dizer, Então, é isso, aquilo é é isso mesmo simbólico. que você falou. Aquilo é simbólico de uma nação, né? Infelizmente, porque, por exemplo, o Rolê Marias diz que, você sabe, né? Acho que desde a época do Facebook você já me via citar lá o Rolê Marias. Mas ele diz num dos livros dele, que é sobre sociedade e convivência, ele diz que a verdade é a base da concórdia na convivência humana. Ou seja, você não abole as diferenças. Para você ter uma sociedade saudável, você não precisa abolir as diferenças de forma alguma. Mas para você ter uma sociedade saudável, para que haja concórdia entre os diferentes, é preciso haver amor à verdade. Porque o amor à verdade vai fazer com que, às vezes, contra tudo que eu gostaria, eu tenha que reconhecer que você está certa. Porque o que vale é o amor à verdade, não é o apego às minhas opiniões, ao que eu gostaria que fosse verdade. Meu Deus, como eu queria que cloroquina não funcionasse, entende? Mas puta que pariu, funciona, entende? Tá? Ajuda algumas pessoas. Meu Deus, como eu queria. E aí o modus operandi é aquele assim: saem 5 estudos sobre ivermectina. Aqueles 2 ou 3 que falam a favor da ivermectina, a gente joga para fora. A gente fica com os 2 que falam contra. Quer dizer, não tem a menor intenção mesmo de buscar a verdade. É óbvio. Então, me parece que isso a gente já sabia desde o início da CPI, porque estava na cara, principalmente pelos atores principais ali da CPI, né? Que a gente conhece de outros carnavais. Mas isso me parece um pouco simbólico de alguma coisa que é rançosa no Brasil, entende? É rançosa. É uma coisa assim, as redes sociais me parece que deram uma amplitude maior para essa coisa do apego às minhas crenças subjetivas, ao que eu quero que seja verdade, que é outro ponto da questão da narrativa. Eu quero que seja verdade, mesmo que não seja. Eu quero reafirmar aquilo até que aquilo se torne verdadeiro. Então, imagina só o que vai acontecer com esse pessoal se em mais 6 meses ficar provado, como eu acho que tudo indica que ficará mesmo, que a ivermectina, sim, atua precocemente em relação à Covid, favorece mesmo o paciente, diminui a ação viral. O que esses caras vão fazer para onde que a Vera Magalhães vai correr, Ludmila? Essa é a questão, para onde esse povo vai correr, entendeu? Então, você não acha que é um pouco disso? É um desamor à verdade, um apego aos próprios sentimentos, aos próprios subjetivismos, né? A um mundo que só existe na cabeça dela e para aquele grupinho que compactua lá e que dá RT nas maiores imbecilidades que a pessoa fala. Exatamente. Isso que você falou tem a ver com aquela famosa frase atribuída ao Hegel, que diz que se a minha ideologia não está de acordo com os fatos, pior para os fatos. Então, pior para os fatos. Então, o que a gente vê é isso. Se surge algum estudo, eles falam tanto em ciência, né? Tanto, ciência. Se surge um estudo sério, falando algo que eles não gostariam que fosse verdade, eles, como não têm apego nenhum à verdade, eles tratam aquele estudo como se ele não existisse. A mídia sequer noticia, porque eles só noticiam, eles só jogam para o grande público aquelas notícias que são favoráveis às suas narrativas, as narrativas que eles querem fazer colar. Então, não importa se aquilo é verdade ou não. Então, são pessoas que têm muito pouco apreço à verdade, como você falou. Então, por isso que é tão importante que as pessoas busquem fontes alternativas de informação. Não ficar dependendo da Fátima Bernardes, não ficar dependendo do William Bonner, não ficar dependendo do Fantástico. Então, por isso que é tão importante essas iniciativas, né, até de muita gente, inclusive ligada ao Olavo de Carvalho, que resolveu tomar essas iniciativas em matéria de criação de novas mídias, de novos veículos de comunicação. Esse pessoal tem um grande mérito nisso, porque ali a gente toma conhecimento de coisas que a gente não tomaria
se dependesse da Rede Globo, se dependesse, pô, da Vera Magalhães. Então, tudo que acontece, eles não jogam para o público, escondem, ou eles fazem uma interpretação totalmente distorcida para fazer aquilo ali caber, né, nos seus sentimentos. Né? O que o professor Olavo fala, esse pessoal inverte, essa chamada mentalidade revolucionária. Eles pegam uma mera sensação que eles têm, um mero sentimento, uma cosquinha que eles têm, um capricho, e elevam essa cosquinha, esse capricho, esse sentimento, à categoria de realidade. Então, aí ocorre uma inversão, que é o que o Olavo chama de inversão revolucionária. É isso que é a mentalidade revolucionária por excelência. É isso que esse pessoal faz. Então, muitas vezes, o que chega a dar até dó é que muitas vezes eles sequer percebem, eles já fazem isso naturalmente, eles vivem imersos numa mentira como o peixe que não vê a água. A mentira já faz parte da vida deles como o ar que eles respiram. Então, às vezes, eles já fazem isso automaticamente. Às vezes não é nem um pensamento diabólico, eu vou mentir aqui. Não, às vezes eles já fazem automaticamente. Muitas das vezes não, às vezes é má fé mesmo. Mas às vezes eles simplesmente, é aquilo ali que eles vivem. Então, eles já... É a elevação do wishful thinking, assim, as últimas consequências. O cara passa realmente a acreditar na própria mentira. E quando acontece alguma coisa, algum fato que desmente aquilo que ele gostaria que fosse, então ele simplesmente ele dá um jeito de considerar aquele fato como inexistente ou como falso. E aí É difícil isso. E você citou, né, o professor Olavo. O professor Olavo sempre falou da questão da consciência individual, né? Alguém que mente dessa maneira como você está descrevendo, e a nossa mídia, né, pelo menos a maior parte dela, há exceções honrosas, claro, mas a maior parte dela é mentirosa mesmo, né? Aquela que mente assim, diariamente, mente na abordagem, mente em relação às fontes, mente em relação a tudo. Não faz o dever de casa, como a gente viu nessa coisa das vacinas vencidas, que a gente viu da Folha de São Paulo. Uma pessoa que mente assim, ela já não tem mais um contato consigo mesma. Eu volto a esse ponto. É uma questão de falta já de consciência, né? O próprio Hegel, e é uma frase que o professor Olavo gosta de citar também no Hegel, dizia: a consciência é a terra natal da verdade. Então, assim, é aqui que ela se projeta, que ela nasce e se projeta. Se eu não escuto mais a voz da minha consciência, eu sou capaz mesmo de perpetrar a mentira e já não me sentir mal por isso, porque eu imagino que essa gente toda dorme à noite ainda por cima. Porque se ela não dormisse, tem solução, né? O cara não dorme à noite. O cara tá lá, né, criando mentiras o dia inteiro para mandar imprimir, para mandar publicar, daí à noite ele tem crises. Esse cara tem salvação, né? Mas o cara que dorme à noite depois de ter feito uma matéria daquela, da Folha, por exemplo, nossa, esse cara tá para lá de Bagdá já. Esse cara, a consciência dele já não consegue mais entregar nada para ele. Então isso é muito sério. E aí eu queria aproveitar disso e perguntar para você desse papel que eu vejo que você tem falado mais disso, esse papel manipulador da mídia. Veja, Ludmila, eu gosto de assistir certos campeonatos de futebol. Eu tô vendo lá os jogos da Eurocopa, que são aí em vários lugares. E o que eu tô vendo nos jogos da Eurocopa, né? As pessoas nos estádios, os torcedores nos estádios, sem máscara, assim, uma minoria com máscara, a maioria dos jogos, galera assim, né, em família, acompanhando o jogo, numa boa, não tá com superlotação, mas tá lá bem recheado mesmo, arquibancada bem recheada, em países que vacinaram proporcionalmente muito menos que o Brasil. Muito menos, né? Pelo que a gente sabe, o Brasil é o quarto do mundo aí em números de vacinas absolutas, mas que vacinaram menos proporcionalmente. E nós aqui, mais de 100 milhões de doses aplicadas, e a gente, ontem, seu decreto aqui em Curitiba, não pode juntar mais de 50 pessoas. A gente com essas imbecilidades, assim, que continuam sendo propagadas como se elas fossem nos salvar. E eu tenho a impressão, e eu queria a tua opinião disso, de que a mídia é uma das grandes, se não a maior responsável por essa situação nanica do Brasil, sabe? Essa situação tacanha do Brasil. De a gente assistir a Europa jogando futebol, todo mundo no estágio, porcentagem de vacinados muito menor, e a gente aqui, o país que não sai, patinando, e a gente com 100 e poucas milhões de pessoas lá de primeira dose.
Você não acha que a gente pode responsabilizar em grande parte a nossa mídia? Sem dúvida nenhuma. A mídia é o trombeteiro, está sendo o trombeteiro do apocalipse. Então, Sim. tudo que está acontecendo hoje, em grande parte, essa histeria coletiva que se transformou o Covid, né, com todo respeito às pessoas que morreram em razão Sim, dessa claro. doença, lamento, né? Mas, enfim, a coisa foi elevada a um patamar, foi exageradamente tratada pela mídia. Não era para ser assim, entendeu? Dava para a gente ter tido uma vida bem mais tranquila, bem mais sossegada nesses últimos tempos. É porque realmente eles transformaram aquilo em algo muito pior do que era, né? Em vez de dizer, olha, tantos milhões de pessoas foram curadas, eles focavam naquela pessoa que morreu e faziam uma espetacularização daquela pessoa que morreu, né? Eu não tenho, eu até tenho, eu tenho televisão em casa, mas eu não tenho TV a cabo. Eu só assisto Netflix, filmes, essas coisas. Sim, E sim. um certo dia eu viajei, aí estava no hotel, liguei a televisão, coisa que eu não faço em casa, né? Ligar a televisão e apareceu lá a Globo News. Olha, eu deixei ali mais ou menos umas meia hora, ali, 40 minutos, aquela coisa rodando, eu fiquei escutando aquilo. Aquilo é desesperador. Eu falei, olha, se as pessoas fazem isso aqui todos os Todo dia? dias, eu ali em 40 minutos, eu já estava ali, falei, olha, eu fiquei ouvindo aquilo mais por um aspecto antropológico, querendo entender mais ou menos o que estava acontecendo, do que por estar sentindo prazer em assistir aquilo. Eu deixei ali os Uhum. 40 minutos e desliguei. Eu falei, olha, a pessoa que assiste isso aqui todo dia, eu acho que é natural. A pessoa não vai querer botar o pé para fora de casa, meu amigo. Parece que vai botar o pé para fora de casa, você vai morrer. É que nem, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, não sei se a galera percebeu, eu sou do Rio. Parece até o pessoal, por exemplo, mineiro, que tem medo de ir ao Rio, porque parece que vai Uhum. botar o pé no Rio e vai tomar um tiro. É a mesma Sim. coisa, é aquela sensação. Botou o pé no Rio e tomou um tiro. É a mesma coisa que está acontecendo com esse pessoal. O pessoal acha que vai botar o pé para fora da rua, sem máscara, vai morrer imediatamente. A gente está vendo até crianças, assim, uns relatos muito tristes, crianças de 3 anos de idade que não quer sair de casa e que até em casa fica de máscara porque está com medo de morrer. Então a coisa foi elevada a um patamar assim, de uma crueldade, assim, uma desumanidade tremenda. Uhum. Ninguém está falando Uhum. das pessoas que estão se suicidando, as pessoas estão tomando remédio para depressão, síndrome de pânico, essas coisas. Então, respondendo a tua pergunta, a mídia tem participação nisso? Total, a mídia tem total participação nisso. Agora, a gente vai agora aprofundar mais um pouquinho. Qual que é a intenção da mídia em fazer isso? Né? Além de vender notícia, a gente sabe que Sim. notícia sensacionalista vende, notícia de mortes, de epidemias, de catástrofes. Isso são notícias que vendem. A mídia gosta, né, digamos assim, que essas coisas aconteçam, porque isso é vendável. Mantém a pessoa ali, né, conectada. Ela mantém a pessoa ali. Mantém, exatamente. Agora, a coisa não é só isso, não é simplesmente manter as pessoas conectadas na notícia catastrófica, não é somente isso, não é somente o trombeteiro do apocalipse. Existe uma questão política envolvida por trás. Então, todas essas mídias tradicionais, que a gente chama de mídia mainstream, elas são mídias que são politicamente alinhadas à esquerda política ou ao progressismo filosófico, digamos assim. Então, tudo que essas mídias estão fazendo, me parecem também, né, além de querer estimular o consumo né, das suas matérias, né, das suas mídias, para ganhar em cima disso, elas também tentam interferir na política. E este é o grande problema. Porque, politicamente, se elas são contrárias ao governo atual, me refiro ao governo federal, se elas são contrárias ao governo federal atual, elas vão fazer alguma coisa, algum movimento para que este governo seja Sim. prejudicado. E nada pior, né, para um governo do que uma crise econômica, uma crise sanitária, uma pandemia dessas proporções. Né? Então, se não ganhou a proporção que tinha, se a doença não é tão mortal como eles tentam divulgar, eles vão fazer com que aquilo aumente de tamanho, vão dar um peso muito maior ao que a coisa realmente tem, e para Uhum. tentar conseguir esses efeitos políticos na vida real. Então, tem essa questão política envolvida. E todas essas mídias
acabam se envolvendo com isso. Por que que lá você estava assistindo o campeonato de futebol? Por que que as pessoas já estão sem máscara, tal, já estão tranquilonas? Porque lá provavelmente não está havendo essa interferência política da mídia nos atos Sim. políticos. E o que que acontece com os políticos? Consequentemente, a mídia sabe do poder que tem de pressionar os políticos. A mídia sabe que as pessoas que ocupam cargos de autoridade, isso eu bato muito no meu Instagram, pessoas que ocupam cargos de autoridade, seja do Poder Judiciário, do Poder Executivo, enfim, são pessoas que vivem dependendo da opinião alheia, dependendo da opinião pública. Então, são pessoas que não admitem errar perante a opinião pública. Então, a mídia, sabendo muito bem disso, eles forçam uma barra para tentar obter dessas pessoas, dessas autoridades, determinados comportamentos que atendam a esses interesses políticos delas, políticos ou ideológicos que sejam. Então, essas autoridades, seja do judiciário, seja do executivo, enfim, se esses ocupantes desses cargos forem pessoas fracas, moralmente inferiores, que não suportam, né, um chamado cancelamento, essas pessoas vão atender obedientemente ao comando midiático. E este é o maior problema no momento. A gente tem pessoas fracas moralmente, que não suportam uma crítica no Twitter. São pessoas que não aguentam, não toleram ver a sua imagem ali, assim, minimamente maculada por um jornalista desonesto, por um seguidor mais irado. Essas pessoas não suportam isso. Então, aí entra aquela famosa espiral do silêncio, né? Que a Elizabeth Noelle Neumann escreveu um livro sobre isso, e ela lança ali, inclusive, experimentos sociais. Ela demonstra como as pessoas são incapazes de tolerar minimamente uma situação de desprezo, uma situação em que a sua imagem ela é maculada ou minimamente maculada. Então, o cancelamento de hoje, esse expediente praticamente soviético, né, adotado nas mídias sociais, é um expediente que é utilizado para manipulação dessas autoridades. E como elas não têm força para olhar assim, para olhar para a Rede Globo e dizer: não, Rede Globo, não é mais necessário máscara. Elas não têm. Elas não têm força moral, elas sabem disso. Muitas sabem, muitas são realmente cooptadas, né? A sua alma já foi comprada ali. Agora, muitas sabem que isso não é mais necessário, muitas sabem, como você falou, já tem estudos e estudos e mais estudos, já os países já estão adotando o remédio proibido aí que você falou para tratamento da Covid. Todo mundo sabe disso. A gente sabe disso porque as mídias independentes estão noticiando. Então, a gente sabe que esses estudos já foram feitos, muitos cientistas já estão falando disso abertamente, né? O presidente do Conselho Federal de Medicina já foi a público, né, dizer que os médicos eles têm a liberdade para estabelecer os tratamentos mais adequados para os seus pacientes. Não é para fazer o tratamento que a Vera Magalhães está mandando fazer. Né? O médico ele tem a sua liberdade ali para estabelecer o tratamento, e o remedinho proibido aí, os remedinhos proibidos do kit, estão inseridos nesse rol de possibilidades de tratamento. Então, é a primeira vez na história que a gente vê um medicamento ser praticamente criminalizado, né? E as vacinas estão sendo tratadas de forma idólatra. As pessoas estão idolatrando vacinas como se elas fossem a salvação da lavoura. E o que a gente está vendo? A gente está vendo pessoas morrendo logo após tomar vacina. Tá? Não dá para dizer que isso não está acontecendo. Só que, como essa idolatria vacina foi adotada pela mídia, então eles não noticiam esses casos dessas mortes. Algumas vazam, como a morte, infelizmente, da promotora de justiça lá do Rio de Janeiro, grávida, que tomou a vacina da AstraZeneca e morreu logo em seguida. E vários episódios como esse, vários estão acontecendo. Eles estão fingindo que não estão vendo, porque acaba com a narrativa de que a vacina é a salvação da lavoura. Então, de fato, acontece isso mesmo. Deixa eu aproveitar que você falou dessa questão da substância moral das pessoas, né? Da arquitetura pessoal delas. Isso, para mim, é muito
muito caro isso. Eu não sei se você lembra, no ano passado, quando o Papa Francisco fez a abertura da Quaresma, o Papa Francisco disse palavras que, para mim, foram extremamente proféticas e iluminadoras da realidade pela qual a gente estava passando e ia passar muito mais ainda depois de março do ano passado. E ele disse que essa pandemia iria descortinar certas coisas da alma humana, descortinar. Eu nunca vou esquecer essa expressão dele. O que nós vimos de março de 2020 para cá, de fato, foi uma verdade bem no sentido grego de aletheia, né? De descoberta, desvelamento, um desvelamento daquilo que o homem moderno se tornou da pessoa fraca, sem substância, moralmente imbecil mesmo, moralmente pequeno, entende? A ponto de ele pedir conselho para a Globo News e para a CNN, né? As pessoas estão pedindo conselhos para a Globo News. Vocês acham que eu devo sair de casa? Vocês acham que eu devo fazer isso agora? Vocês acham que eu posso me reunir com a minha família no Natal? Me digam aí se vocês acham que eu posso. Então nós chegamos a esse ponto do absurdo. Volto a dizer, a consciência individual já não tem mais lugar. As pessoas não ouvem mais a si mesmas. Elas ouvem esses interlocutores que ficam lá praticando aquela velha história do conquistar para dividir. Dividir para conquistar. Quer dizer, divide a alma humana, reparte ela em vários pedacinhos de tanta confusão que eu vou pôr na cabeça dela, de tanta narrativa falsa, com um cheirinho de verdade, mas falsa, que eu vou incutir dentro dela, que ela não vai conseguir tomar uma decisão sem mim. É o quarto poder agindo, né? Ela não vai conseguir tomar decisão, ela não vai conseguir nem escolher o candidato dela na próxima eleição, porque eu já consegui taxar de genocida, disso, daquilo. Quer dizer, a língua portuguesa, com perdão da expressão, Ludmila, a língua portuguesa que se foda também, né? Porque não interessa o que significa genocida, não interessa o que significa fascista, só interessa a confirmação da narrativa. Então, esse ponto que você tocou para mim, eu acho que era um dos mais importantes aqui na nossa conversa, porque eu olho e fiz uma live até um tanto bravo, uns meses atrás, aí, com isso tudo, porque eu não aguento mais ver gente de 20 anos de idade trancada dentro de casa porque está com medo de pegar o vírus. Tá? Gente forte, que devia estar produzindo, devia estar trabalhando, devia estar, vai com máscara, vai com face shield, se você quiser, vai lá, sai. Mas, porra, saia, faça a tua parte, meu Deus do céu, o país precisa disso. A gente precisa das pessoas trabalhando, fazendo o que elas têm que fazer. Aliás, a gente não está perguntando para o motorista de ônibus se ele não quer ficar em casa. A gente não está perguntando para um monte de categorias profissionais se eles não preferem ficar em casa. Eu não pergunto para o meu entregador da iFood se ele quer ficar em casa. Se você não quer ficar em casa, nós temos uma pandemia terrível, eu acho que você devia ficar em casa. Não imagino a Vera Magalhães falando para o entregador dela, você devia ficar em casa, não é? Então, assim, é uma hipocrisia, é um negócio nojento. E isso descortina a pequenez da alma humana moderna, né? Isso tudo aconteceu pós-Revolução Francesa. A pequenez da nossa alma, o quanto nós estamos divididos, o quanto nós não somos mais capazes de pagar o preço por aquilo que a gente é, por aquilo que a gente acredita. Cadê os comerciantes que, né, para dar uma banana para certos governantes, abrirem seus comércios, abrirem suas lojas, abrirem o shopping center, e quero ver o que vai acontecer. Vamos precisar do exército inteiro, do país inteiro, para mandar fechar. Então, isso causa uma revolta mesmo, até num sujeito que, como eu não acabo não tratando muito de questões políticas e tal, meu perfil tem outras características, eu estou sempre lá olhando para o indivíduo, mas é que essas coisas acabam afetando o indivíduo. O indivíduo virou massinha de modelar. É alma de algodão, como eu falo num dos meus livros, né? Nós temos alma de algodão, a gente desfaz a alma do sujeito assim. Se eu lançar um documentário um pouco mais convincente, chamar Jane Fonda para ser a locutora, eu convenço o cara de tudo que eu quiser, eu convenço ele. Então, se as pessoas não conseguem mais ouvir a si mesmas, e a verdade, aí Santo Agostinho, né? A verdade que mora no interior do homem, ela não consegue mais. Então, dito tudo isso, eu queria uma última questão para você, porque você tocou e eu vi que teve seguidor aqui perguntando o que é isso. O que você tem a dizer sobre a cultura do cancelamento? Se você puder falar um pouquinho sobre isso, antes da gente encerrar, eu te agradeço. A cultura do cancelamento, ela foi muito difundida agora nas redes sociais, mas não é algo recente. Isso a gente, né, isso ganhou esse nome agora, mas para quem está um pouco mais atento, isso, na verdade, isso vem de muito tempo. É uma das formas de manipulação
que vem lá do regime soviético. A coisa é muito mais antiga do que parece. O cancelamento das redes sociais, digamos que é uma repaginação, né, dos métodos de desinformação soviética. Seria uma coisa repaginada, né? Uhum. Um método de desinformação modernizado, digamos assim. Então, o que a gente está vendo nas redes sociais hoje é algo muito semelhante ao método soviético. Então, com o cancelamento, uma determinada pessoa considerada inimiga, né, do establishment, ela é tirada ali para Cristo, ela faz um comentário politicamente incorreto, alguma coisa assim, ela já é taxada de um monte de coisa, racista, homofóbica, né? Aquele combo, né? Racista, machista, fascista, homofóbico. Né? Joga a Branco, pessoa ali né? no. Pessoa branca, magra, enfim, homem opressor, sociedade patriarcal, aquela coisa toda, metem o sujeito nesse monte de rótulo e cancela o cara na expectativa de ninguém mais consumir o que o cara vende, de ninguém mais escutar o que o cara fala, de fazer com que o cara ganhe a antipatia do público e, consequentemente, seja vaporizado, utilizando aqui a expressão do George Orwell em 1984, fazer com que o cara suma, desapareça da face da Terra. Né? A gente já percebeu que certas pessoas são incanceláveis, porque falam a verdade, e a verdade é como é um vulcão em erupção, é uma tsunami. Não adianta tentar parar, meu amigo. Quem está falando a verdade ela sai pelos poros. Não adianta você tentar parar. Então, por exemplo, o professor Olavo, que é uma pessoa mais cancelada do que o professor Olavo, e o velho está aí. Né? Cada vez tem mais admiradores, tem mais alunos, essa coisa toda, porque a verdade sai pelos poros. Não adianta tentar fazer manchete sensacionalista, tentar queimar o cara, aparece um monte de gente dando testemunho ruim pelo cara. Não adianta porque a verdade sai pelos poros ali, tá todo mundo vendo. Então, essa cultura do cancelamento, ela não funciona tão bem assim como esse pessoal acha que funciona. Tá? Eles conseguem ali a antipatia só do grupinho deles. Mas muitas vezes esses cancelamentos, eles servem para promover o cancelado, sem que o cancelador perceba que isso aconteceu, sem que fosse a sua intenção. Eu mesma já passei por vários processos de cancelamento, por coisas absolutamente fúteis, ridículas, entendeu? E, assim, eu dou graças a Deus por cada um desses cancelamentos que eu sofri. Eu não teria chegado até aqui, na minha mensagem não teria chegado tão longe, eu não teria tantos seguidores, tanta gente ouvindo, né, o que eu tenho a dizer, se não fossem os meus canceladores. Então, eu agradeço a todos eles, né, por terem me ajudado, terem me dado esse empurrãozinho. Né? É óbvio que quem vai me odiar já me odiaria mesmo, entendeu? O que eles fizeram foi simplesmente fazer com que eu me tornasse conhecida perante um público que não me conhecia e que acabou simpatizando com o meu perfil, simpatizando com o que eu falava. Eu recebo muita mensagem no inbox. Ah, graças a Deus que o antagonista te cancelou. Ah, graças a Deus que saiu a matéria não sei aonde, naqueles jornais no Brasil 247, te cancelando. Sim. Você saiu no jornal... Ah, o jornal tal te fez uma matéria te ridicularizando. Pô, mas graças a isso eu tô aqui e eu gostei muito do que eu vi, eu vou ficar. As pessoas não fazem ideia de que isso acontece. Então, a gente não tem que temer esse cancelamento. A questão é que poucas pessoas têm a força moral de suportar um cancelamento e manter as suas convicções. Esse é o problema. Então, é aí que o nosso trabalho se tangencia. A gente precisa fortalecer as pessoas. Às vezes, eu conheço muita gente que conhece a verdade, entende, né, o nosso lado, mas não consegue dizer publicamente o que ele está vendo, porque se ele disser, ele vai ser cancelado e ele não tem força moral para aquilo. Então, assim, as pessoas precisam ser treinadas a partir de agora. Essa é a força que vai fazer o diferencial agora no século XXI. Suportar as críticas, suportar ridicularizações, suportar a opinião pública. Esse é o diferencial de quem quer
se destacar no que estiver fazendo. Então, eu estou treinando muito essas pessoas lá no meu perfil. Eu acho que você também, com o teu trabalho, você acaba dando esse subsídio para que as pessoas consigam suportar, porque essa vai ser a grande habilidade, a meu ver, a grande habilidade do século XXI. Com certeza. É aquilo que Miguel de Unamuno chamava um verdadeiro homem de carne e osso. Ou seja, não é uma pamonha, é um homem. Entende? Eu tenho 2 filhos, né? 2 meninos. Eu o tempo todo, não que eu não neurotizo esses processos de educação de filho, porque senão, enfim, né? Pai está sempre em dívida, então você não, é melhor não ficar fazendo conta, mas eu tô lá sempre incentivando eles a serem gente, sabe? A serem gente mesmo de verdade. Ah, isso aí não é problema de gente. Eu falo isso para meus filhos desde já. Um tem 11 e o outro tem 8. Mas isso não é problema de gente, isso não é problema. Então, se vamos falar de algum problema real, eu sempre falo assim com eles. Então, eu acho que isso é o diferencial. Você falou agora há pouco, né? As pessoas, às vezes, elas nos entendem, mas falta, né? Falta uma coragem moral, falta para se colocar, para aguentar os rojões que vai acabar recebendo contra. É aquilo que o Olavo de Carvalho dizia na década de 90, Ludmila. O problema dos brasileiros não é inteligência. O brasileiro é um povo extremamente inteligente. Eu morei fora do país, eu te digo, eu acho o brasileiro muito mais inteligente que um monte de gringo que eu conheci lá. Agora, o problema do brasileiro é vontade. A vontade é um querer mesmo, um negócio assim, ó, o que que eu vou fazer com isso tudo que eu estou ouvindo? O que que eu vou fazer com isso tudo que eu estou vendo? Eu posso ficar aqui, né, debaixo da mesa, né, com medo da minha sombra, ou eu posso, sei lá, dentro do meu raio de ação, claro, dentro do meu raio de ação, eu posso fazer algo com isso. Mas aí eu vou me expor e eu vou ser criticado, claro. Né? A gente que está aqui, né, trabalhando com a internet também, dando a cara aqui, a tapa, a gente sabe que a gente, meu Deus do céu, como é difícil. Eu lido com algumas sensibilidades das pessoas, né? Eu sou aquele que vai lá, eu desmonto neurose sexual, neurose religiosa. Alguns querem acabar comigo, mas se eu não fizer isso, pô, parece que não tem quem esteja fazendo nesse momento, né? Certas neurosezinhas. Não pode ler aquele livro, porque não é católico o suficiente. Aí é o professor Olavo, né? Ora, porra, meu Deus do céu. Tem uma cena de sexo no filme. Ah, aquela série é ruim, The Affair, por quê? Porque tem uma traição logo no início. Então, assim, é com esse tipo de estupidez que a gente está lidando. E a gente, de fato, tem que chamar as pessoas à vida real. Existe um ideal para o ser humano e existe uma realidade. A gente vive na tensão entre real e ideal. Isto é a vida humana. A gente não pode se pautar por baixo, é verdade. A gente não pode se miscuir na pobreza, né, na nossa insignificância, em alguma medida, mas a gente tem que, sabe, arcar com as consequências dessa humanidade. Arcar que é isso mesmo, é essa atenção que eu posso escrever um texto e hoje ele não ficar bem escrito, talvez daqui 6 meses ficaria muito melhor. Mas se eu não escrevê-lo hoje, porra, eu vou perder o time, eu não vou ajudar um monte de gente, eu não vou ajudar a justificar, a dar embasamento para uma série de coisas se eu não escrever o texto hoje. Que vai sair, talvez, não tão bom como poderia. Então, eu vou ser criticado, inclusive, se eu escrever esse texto hoje. Mas é isso que está faltando mesmo, né? Não é aquela ação pela ação marxista, o filósofo tem que agir no mundo a qualquer preço. É uma ação que é fruto de uma vida interior, de uma cultura interior que se expressa numa ação. A ação é uma consequência natural de quem aqui dentro está vivo. Quem está vivo age. Isso aí é uma frase de Plotino, filósofo antigo. Tudo que é, age. Se você não está agindo, saiba, você não é. O teu ser está aí, está dividido, virou um algodão, virou qualquer coisa. Mas quem é, age. Então, sim, fico muito feliz com essa oportunidade que a gente teve aqui, dos pontos de encontro dos nossos trabalhos. Eu quero aqui deixar bem clara a minha admiração por você, pelo seu trabalho, pela sua coragem. Eu gosto, né? Eu gosto de gente assim, falando português bem claro. Eu me dou bem com gente assim. Eu tenho muita dificuldade com gente medrosa, eu tenho muita dificuldade com quem, sabe, se esconde debaixo da mesa, se esconde de si mesmo, compra a mentira mais barata do dia, e acho que está faltando isso. Nas redes sociais, principalmente, né, há um verniz bastante falso nas redes sociais, então a gente tem que, às vezes, vir aqui quebrar, né? Tem que quebrar esse verniz, e acho que você faz isso com maestria, por isso quero te agradecer, mais uma vez, você ter aceitado o meu convite. E se você quer falar alguma coisa final, quer dar mais algum recadinho ou comentar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, só agradecer mesmo pelo convite. Eu gostei demais desse bate-papo. Acho que o pessoal também aí, o pessoal deve ter aproveitado alguma coisa, porque sempre tem
A gente acha que a gente está falando as coisas que, ninguém está dando bola e tal. A gente sempre fala uma frase que vai tocar fundo o coração de uma pessoa que está assistindo. Às vezes uma frase toca uma pessoa, uma outra frase toca uma outra pessoa. Às vezes a gente aqui numa live dessa, uma frase a gente resolve um problema de uma pessoa que é uma questão que estava mal resolvida. E a gente não tem controle de quantas vezes a gente fez isso e quantas pessoas a gente realmente conseguiu atingir. Mas foi muito bom esse bate-papo. Certamente virou alguma chavinha aí. A gente conseguiu dar um start em algumas pessoas aí e pelo menos incentivá-las a se fortalecerem para não aceitarem narrativas apenas para se proteger de alguma coisa, apenas para proteger a sua imagem imaculada e impoluta. Não é assim que funciona. A gente tem que estimular as pessoas a se gastar. A gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem. Pensa numa ampulheta virada. O tempo está passando. A tua ampulheta ela já pode acabar amanhã, ela pode acabar semana que vem, mês que vem. Você não sabe quanto tempo de vida você tem. Então, para de se preocupar com essa tua imagem polida, impoluta, né? Parece que é uma pessoa limpinha, cheirosa, com talquinho, pompom no bumbum. Para de viver assim, se gasta, vai até o final. Seja como uma vela, né? Acende aquilo ali e deixa gastar até o final. Para no final da vida, você no teu leito de morte, você pensar e, poxa, minha vida fez muito sentido. Então, essa a mensagem que eu queria deixar para o pessoal que está assistindo a live. E Perfeito. parabéns pelo teu trabalho. E você tem também a minha admiração. E vamos continuar juntos aí. Vamos, obrigado. E quero, essa tua mensagem final, me faz lembrar Santa Teresa d'Ávila, minha santa de devoção. Aventuremos a vida, pois melhor aguardará quem a tiver por perdida. Então, é gastar até o fim mesmo. Obrigado a todo mundo que acompanhou a live até aqui, até o final. Vou deixar salvo assim, deixo lá no IGTV. E mais uma vez, obrigado, Ludmila. Até uma próxima, espero. Tchau, tchau. Adorei. Tchau, tchau. Tchau. Fica com Deus. Você também.